tarde. Hoje eu quero explicar para vocês sobre as doenças. Então, vamos lá? Bom, primeiro, nós vamos conversar sobre as doenças causadas pelos vermes, tá? As doenças chamadas verminoses. Então, deem uma olhada aí. Olha só. As doenças que são causadas por vermes, elas são chamadas de verminoses. Os vermes são esses seres vivos aí de corpo mole e que causam doenças. Esses que causam doenças, eles são chamados de parasitas, tá? Porque eles vivem dentro do corpo de outro ser vivo. Agora, nós vamos aprender algumas verminoses. Vamos conhecer algumas doenças causadas por vermes. Então, vamos lá. Essa primeira aí é a ascaridíase. A ascaridíase é causada por uma lombriga, que ela se instala no intestino, então ela vive no nosso intestino. E ela provoca dor de barriga, enfraquecimento, e ela pode ser contraída, a gente pega a ascaridíase através da água e alimentos contaminados com os ovinhos desse verme, que é igualzinho à oxiurose. A oxiurose é da mesma forma, o tipo de contaminação é por água e por alimentos também contaminados, tá? Por isso a gente sempre tem que lavar as nossas mãos, lavar bem os alimentos antes de consumir, tá? Que o oxiuro, ele é um verme que causa aquela coceirinha no bumbum. Não é uma coceira que fica o tempo todo. Então a gente sente aquela coceirinha, incomoda, depois ela para. Aí depois vem a coceirinha de novo, incomoda e ela para. E além disso, além dessa coceirinha, ela dá dor de barriga e também dá vômitos e a pessoa fica irritada, fica incomodada, tá? Bom, a próxima doença agora que nós vamos aprender é a esquistossomose. Então, a esquistossomose também é conhecida como barriga d'água. Olha só como fica um barrigão, tá vendo? É causada pelo esquistossomo. Então, as fêmeas, né? Elas põem os ovos que ficam no corpo da pessoa. A pessoa contaminada, ela faz cocô, ela defeca em rios, em lagos, e esses ovinhos, eles se alojam dentro dos caramujos. E dentro dos caramujos eles crescem e depois eles entram na pele humana. Por quê? Porque o homem vai lá e pisa nesses ovinhos ou entra numa água contaminada, tá? A próxima doença é a teníase. A teníase é causada pelo verme chamado solitária, ou também chamado tênia, né? Que ele é encontrado na carne mal cozida e também em alimentos contaminados, tá? A carne mal cozida, ela precisa estar contaminada, então não é toda a carne que está mal cozida que tem este verme, tá? Esse verme, ele também fica lá no nosso intestino. E ele pode ter até 3 metros dentro do nosso corpo. Imagina! Ele causa enjoo, causa emagrecimento, a pessoa fica muito magra, fica muito abatida e pode até perder a visão com a teníase. Imagina! Também é muito parecida com ancilostomíase. Olha aí, o ancilostomíase também é chamado de amarelão. Também é causada pela ingestão dos ovos, quando a gente se alimenta de carne mal cozida ou alimentos contaminados. E a gente também fica com essa doença chamada amarelão. Então, são 2 tipos de doenças aí, que o problema é a carne mal cozida. Bom, mas de um modo geral, nós podemos perceber aí a importância da higiene, do saneamento básico, né? Então, da água tratada, dos alimentos bem lavadinhos e de todos esses cuidados com a nossa higiene, andar sempre calçado, né? Pra gente não contrair uma verminose, uma doença causada por verme, tá? E para tratar as verminoses, nós temos um remédio chamado vermífugo. Só que esse vermífugo, ele é específico para cada tipo de verminose, para cada tipo de verme, tá? Mas nós temos aí os remédios para tratar a verminose, porque o remédio, ele trata a doença, certo? Agora que nós já falamos sobre as verminoses, doenças causadas por vermes, nós vamos conversar sobre as doenças causadas por micro-organismos. Então, olhem aí. Os micro-organismos, eles podem ser os vírus, as bactérias, os protozoários, as algas e os fungos, tá? Os micro-organismos, eles podem ser úteis para os seres vivos
Então, através da fabricação de remédios, de queijos e iogurtes. E também eles podem ser patogênicos, que são aqueles que causam doenças. E como esses micro-organismos entram dentro do nosso corpo? Eles entram dentro do nosso corpo através do ar, através de alimentos contaminados, através da água, através do contato direto ou indireto, e através também dos agentes portadores, que nós vamos aprender nas próximas doenças aí, tá? Então, olha só, vamos aprender bem pouquinho sobre todos os micro-organismos e vou explicar para vocês algumas doenças, principais doenças. Então, primeiro aí, as bactérias. Então, as bactérias, elas causam doenças, então elas são patogênicas, mas também elas são úteis para o nosso corpo. Então, por exemplo, aquelas que nós encontramos no Yakult, que nós encontramos em queijos, e os probióticos, que são ricos também em nutrientes e trazem benefícios para a nossa saúde. Agora, os fungos, que alguns podem ser vistos naqueles alimentos que estão estragados. Então, quando a gente pega uma fruta e em cima tem uma nuvenzinha branquinha ou algo esverdeado, é um tipo de fungo. E nós temos também os fungos que são úteis aos seres humanos, que por exemplo, a penicilina, né, que é um remédio que é feito através de um fungo, e os cogumelos que nós usamos na nossa alimentação para fabricar, para fazer o estrogonofe, para fazer outros tipos de pratos, né? E também o fungo que a gente coloca no pão, para deixar o pãozinho mais macio, pãozinho mais fofinho, né? Que é o fungo que está no fermento, tá? Bom, os protozoários são seres microscópicos também, e eles também causam doenças. E agora, os vírus, que é o que a gente mais costuma falar, costuma ouvir, né? E é o que mais está sendo comentado agora, por exemplo, o coronavírus. Então, os vírus, eles são seres microscópicos, então são bem pequenininhos, que causam doenças como a gripe, como a dengue e doenças que são contagiosas. O que são doenças contagiosas? Doenças que passam de uma pessoa para outra. Nós temos dois tipos de contágio. Nós temos o contágio pela transmissão direta, que é quando passa de uma pessoa doente para uma pessoa que está saudável, então passa de uma pessoa para outra, por isso é direto. E nós temos um contágio indireto, que é feito por objetos contaminados. Então pode ser um talher, pode ser um copo, pode ser na mesa, né? Por isso nós temos que tomar muitos cuidados aí com o coronavírus, né? Porque a transmissão se dá pelo contágio direto e pelo contágio indireto também. Bom, vamos conhecer algumas dessas doenças causadas por micro-organismos. Então, a primeira aí é a doença de Chagas. Vocês já ouviram falar? A doença de Chagas, ela é transmitida por um inseto. Esse aí, o barbeiro. O que ele faz? Ele pica, ele causa uma coceira e quando a pessoa coça, ela acaba abrindo as camadinhas da nossa pele. E aí, é assim que o parasita entra dentro do corpo da pessoa, quando a pessoa coça, né? Por isso que toda vez que a gente toma uma picadinha, é claro que não foi uma picada de barbeiro, mas quando a gente toma uma picadinha em casa, de pernilongo, qualquer outro bichinho, a mamãe sempre fala, não fica coçando, não fica coçando, porque além de machucar a pele, né, quando a gente coça, a gente acaba abrindo as camadinhas da pele, que nossa pele são cheias de camadinhas, né, a gente abre a nossa pele e acaba entrando outras coisinhas dentro da nossa pele, lá dentro do nosso corpo. Por isso é importante a gente evitar coçar, né, quando tem uma picadinha. Bom, a próxima doença aí é a dengue. A dengue, ela é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, né? E esse mesmo mosquito, ele também transmite a chikungunya, o zika vírus e também a febre amarela, né? Então, nós temos que ter esses cuidados com a dengue, que é não deixar a água parada, ver se a caixa d'água tá bem fechadinha, e aí tem que tomar cuidado com pneus velhos, com garrafas que ficam com água dentro, e o lixo que tem que estar sempre bem fechadinho, né? Bom, a próxima doença é a raiva. Então, olha só, a raiva é uma doença que acomete os mamíferos, que é transmitido por um animal mamífero, né? Quando ele morde, quando ele lambe ou quando ele arranha. E aí ele acaba passando o vírus para a pessoa. Não é só transmitida por animais domésticos,
mas também por animais selvagens, né? Então pode ser o morcego, a raposa, tá? Que é um grande transmissor da raiva, é a raposa. Então, é super importante vacinar os nossos animais, né? Principalmente os nossos animais domésticos, que é o que a gente tem mais contato, mas os animais também de rua. Nós temos a vacinação gratuita contra a raiva, né? Que é a vacina antirrábica, que é dada nos animais. Bom, a próxima doença é a cólera. A cólera, ela é transmitida por uma bactéria, que é chamada Vibrio colérico. E como a gente contrai essa bactéria? Por meio de água e alimentos contaminados também. E o que a cólera causa? A cólera causa muita diarreia. Tá vendo esse menininho aí? Uma diarreia intensa, a pessoa não sai do banheiro e é muito líquido que sai, então a pessoa fica enfraquecida, né? Bom, a próxima doença é a tétano, que ela é causada por uma bactéria, que ela é encontrada em lugares que tem muita sujeira, com metais enferrujados. Sabe quando o metal fica laranja? Uma ferrugem no metal? Então, aquilo ali causa doença do tétano, né? Não todo ferrugem, mas em metais enferrujados que estão contaminados por essa bactéria. E em fezes de animais também, nós podemos encontrar essa bactéria do tétano, tá? Nós temos uma vacina para o tétano, que é chamada antitetânica, tá? Para evitar o tétano. Bom, e a próxima doença é a tuberculose, que a tuberculose é causada por uma bactéria chamada Bacilo de Koch, que ela ataca os órgãos e principalmente o pulmão. A pessoa fica com muita tosse, né? E nós também temos uma vacina para tuberculose, que ela é chamada BCG, tá? Bom, já falando em vacina, então é super importante que vocês saibam a importância das vacinas, porque as vacinas, elas nos ajudam a prevenir, a evitar muitas doenças, né? Diferente do remédio que trata a doença, a vacina previne, faz evitar muitas doenças, né? Por isso nós devemos manter a nossa caderneta de vacinação em dia. Aquela caderneta onde aparecem as nossas vacinas, tem que estar certinha, tem que tomar direitinho, ver a vacina que você tem que tomar, com tal idade, então sempre tem que ficar de olho. Na página 181 tem um calendário lá nacional de vacinação. Então deem uma olhada naquele calendário e já deem uma olhada na caderneta de vacinação de vocês, para ver se vocês estão com as vacinas em dia, tá bom? Se tá tudo em ordem. É muito importante tomar as vacinas para que a gente evite as doenças, tá bom? Então, agora, leiam o textinho do caderno, leiam principalmente o textinho do livro, que ele é bem grande e fala com mais detalhes sobre todas as doenças, tá bom? E façam os exercícios. Um beijo, tchau!